Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, bem como pela internet. Aqui quem fala é Frei Inácio. Estamos reunidos nesse nosso programa O Pão da Palavra, meditando o Evangelho Dominical. Neste quarto domingo do tempo da Páscoa, nós queremos refletir sobre o Evangelho de João, capítulo 27, capítulo 10, versículo 27 a 30. João, capítulo 10, versículo 27 a 30. Ele é pequenininho, vamos até ler. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse quarto domingo do tempo da Páscoa é chamado também do domingo do Bom Pastor. A comunidade de João, fazendo a experiência de Cristo ressuscitado, percebe em Jesus o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor que consome sua vida pelo bem das ovelhas, pelo bem do seu rebanho. E, conforme nós temos ensinado, que cada evangelho vai dar uma dica de experimentar Jesus ressuscitado na nossa vida, então é sempre bom a gente fazer uma recapitulação. Domingo de Páscoa nos ensinou: Jesus ressuscitado se experimenta somente pela fé. É preciso crer para experimentar. O segundo domingo nos ensinou que a Jesus ressuscitado nós fazemos experiência quando estamos numa comunidade cristã. Nunca é uma experiência isolada, individualista e egoísta, mas sempre uma experiência comunitária de fé. O terceiro domingo nos ensinou que experimentamos Jesus ressuscitado quando atuamos numa pastoral da comunidade, quando evangelizamos, exercemos a missão de evangelizar, de atrair as pessoas para Cristo, quando participamos da Eucaristia, comemos e bebemos com os irmãos, e quando nós nos sentimos profundamente perdoados por Deus. É uma experiência do Cristo ressuscitado, que foi a experiência de Pedro. E nesse quarto domingo, o que o Evangelho nos ensina? Que a gente experimenta o ressuscitado. Quando nós experimentamos o cuidado das lideranças cristãs para com a comunidade, para com as pessoas. Jesus ele se autodefine como bom pastor e ele cuida das ovelhas. A experiência do pastoreio, o que o pastor faz com a ovelha? Alimenta, dá água, protege, conduz a pastos sadios, protege dos animais, dos ladrões, cura as feridas, cura as ovelhas feridas. Quando as ovelhas estão brigando uma com a outra, ele dá um jeitinho de apaziguar aquela situação, de separar aquela confusão, de separar aquela briga. Então percebe? O pastor é aquele responsável, a expressão muito típica e atual que faz jus ao trabalho do pastor é a palavra cuidado. O pastor é a expressão do cuidado. E na comunidade cristã há pessoas que cuidam umas das outras. Há as pessoas que são responsáveis por cuidar da comunidade como um todo. Há as lideranças dos movimentos pastorais. Há aquelas pessoas que mesmo não exercendo um cargo de estar à frente, de liderar um movimento, uma pastoral ou uma comunidade, mas elas exercem esse cuidado para com o outro. Cura a ferida, alimenta, mata a sede, protege. Então, nessa experiência de sentirmos o cuidado de alguém para conosco, e na experiência de cuidar de alguém, nós fazemos a experiência de Cristo ressuscitado. As primeiras comunidades cristãs fizeram essa experiência. Ao experimentar o Cristo ressuscitado, experimentaram o cuidado dele para com elas. Por isso que se sentiram fortalecidas para resistir às perseguições do Império Romano, às perseguições das lideranças judaicas.
Por isso que com toda clareza, com toda certeza, eles puderam dizer que Jesus era o bom pastor que era capaz de dar a vida por amor às suas ovelhas. E as ovelhas escutam a voz. Aí, desse ponto de vista, é interessante a gente se perguntar que voz que nós andamos escutando por aí. A voz de Jesus manifestada na sua palavra, manifestada nos líderes da igreja, nos padres, bispos, diáconos, as lideranças cristãs? Ou será que nós nos deixamos levar pelas vozes do mundo, com propostas, com ilusões que são contrárias à vivência do Evangelho? Ou seja, uma característica muito bacana do relacionamento do pastor com a ovelha, que se eu chegar para uma ovelha e chamá-la, ela não vai me obedecer, ela não vai me seguir. Ao passo que se o pastor chamar a ovelha obedece, a ovelha conhece a voz do pastor. Então nós precisamos ter esse discernimento para poder escutar e obedecer somente a voz de Jesus, que é manifestada através das lideranças da comunidade cristã, na boa liderança da comunidade cristã, aquela liderança que exerce verdadeiramente esse papel de cuidado, de preocupação com o povo, com as pessoas. Um exemplo desse bom pastor hoje, sem sombra de dúvida alguma, é a figura do Papa Francisco. De tal maneira a sua voz é tão coerente, ressoa a presença de Cristo, que até pessoas não cristãs, pessoas inclusive ateias, se deixam entusiasmar e se encantar pela mensagem e testemunho que o nosso querido Papa tem transmitido ao mundo. Que ele seja exemplo e referência para nós, uma vez que ele está profundamente radicado e inspirado no exemplo do Cristo ressuscitado, de Jesus, o nosso bom pastor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.